Olá pessoal, eu acabei de concluir a leitura de mais um livro e dessa vez eu li Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria, um livro publicado no Brasil por Edições Vida Nova e de autoria do pastor Timothy Keller. E esse é praticamente um livreto, ele possui apenas 42 páginas e ele também não vem naquele tamanho tradicional de 14 por 21, ele vem num tamanho menor, então eu consideraria praticamente como um livreto e não um livro em si. Mas nem por conta do tamanho, esse livreto, esse livro, ele tem um conteúdo simplista, muito pelo contrário. É uma simples, clara e direta exposição sobre como nós devemos então ver que o Evangelho também vem para transformar o nosso ego. E transformando o nosso ego, nós devemos ter então uma mudança de vida e alegria e felicidade no Criador, em Cristo Jesus e não em nós mesmos. Então é um conteúdo interessante e um conteúdo muito prático. Além disso, nesse livro também, o Tim Keller, ele vem mostrar como é importante que nós lidemos com o tema autoestima a partir da palavra de Deus. Eu sei que há vários livros extensos nos nossos dias sobre a autoestima, a importância de uma autoestima, mas ao lidar com esse assunto, o Timothy Keller diz que é importante que nós consideremos esse conceito a partir da palavra de Deus e nós possamos ver que uma autoestima elevada não seja uma solução para os problemas da vida e que talvez isso seja inclusive o grande problema que nós temos que enfrentar e lidar no nosso dia a dia. Então como é que o Timothy Keller vai tratar e desenvolver o conteúdo desse livro? Ele começa sua exposição tratando acerca do texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4, versículo 6. E esse é um texto no qual Paulo está exortando a igreja de Corinto a pensar de que eles não deveriam viver partidarismo, que eles não deveriam viver em desunião. O que estava acontecendo? Aquela igreja estava vivendo um problema de unidade, porque alguns estavam dizendo que eles pertenciam ao grupo que pertencia a Paulo, que eles pertenciam ao grupo que era de Apolo, que eles eram do grupo de Jesus Cristo, que eles eram do grupo de Pedro. E dessa forma, então, havia um problema de união, havia um problema de comunhão, na qual eles não conseguiam interagir muito bem uns com os outros. Paulo, então, vem falar com essa igreja por meio de uma carta, dizendo que, em primeiro lugar, o sangue de Cristo Jesus, a obra que Cristo tinha realizado na cruz do Calvário por eles, já criava um link, um vínculo que deveria ser a motivação máxima para que eles pudessem viver a unidade cristã. E em segundo lugar, esses nomes, Pedro, Apolo e Paulo, todos eram nomes de servo de Cristo Jesus que pertenciam a Cristo, ou seja, eles estavam pregando a mensagem do Evangelho que pertencia a Jesus. Não havia motivo para divisão. Muito pelo contrário, eles deveriam estar unidos em torno do Evangelho, ao invés de darem evidências aos nomes dos servos de Deus. E aí o Timothy Keller vai trabalhar então a ideia de que o grande problema que aquela igreja enfrentava era o problema do orgulho e da vanglória. Aqueles irmãos, eles não conseguiam viver bem e estavam tendo aquele grande problema de partidarismo porque eles enfrentavam o problema do pecado, mais especificamente o problema do pecado do orgulho, da vanglória, e isso afetava diretamente a comunhão daqueles irmãos em Cristo Jesus. Diante disso, então, ele diz que uma das coisas que nós podemos pensar a partir do pecado, do orgulho, é a ideia de autoestima. E ele começa então a abordar esse conceito de autoestima dizendo que até o século XX, em comunidades tradicionais, se alguém se envolvesse em problemas, se alguém cometesse crimes, atos violentos, essa pessoa ela seria avaliada como alguém que fez algo de errado porque ela tinha uma autoestima elevada. Esse era o grande problema dela. No entanto, nos últimos anos, a nossa cultura tem mudado um pouco essa conceituação e tem dito que se uma pessoa ela comete crimes, atos violentos e vive uma vida com problemas talvez emocionais, essa pessoa ela tem uma autoestima baixa, quase como se justificando as práticas erradas de uma pessoa, simplesmente associando a ideia de autoestima. E ele diz então que essa conceituação ela é muito simplista, ela é muito superficial, ela é muito reducionista. Ele parte então para a ideia de que Paulo, ao lidar com esse problema do orgulho, ele lida também com questões que podem ser aplicadas à ideia de autoestima nos nossos dias e conduz o leitor a perceber que nós precisamos ter tanto uma conceituação de autoestima a partir da palavra de Deus, quanto ver que
no Evangelho o nosso ego é tratado pela palavra de Deus. Essa então é a introdução do que ele vai abordar nos 3 capítulos seguintes. Ele aborda então no primeiro capítulo o tema, a condição natural do ego humano, e mostrando que no pecado o nosso ego ele é muito voltado para aquilo que não glorifica a Deus e é completamente dedicado a fazer aquilo que por vezes traz honra para nós mesmos e nos distancia do Senhor. Ele vai dizer então que é possível aplicar 4 definições ao ego de uma pessoa que está distante de Deus. Primeiro, o ego humano ele é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado e ele também é frágil. Tudo isso para poder dizer que quando nós estamos distantes do Senhor, o nosso ego ele trabalha em prol da nossa própria glória. E esse é um conceito que ele vai desenvolver mostrando que, por vezes, por conta da nossa distância do Deus Todo-Poderoso em termos de relacionamento, nós vivenciamos um estilo de vida que, além de não agradar a Deus, faz com que nós olhemos para nós mesmos como centro de tudo, imaginando que tudo deve existir em torno da gente, para nossa honra e para nossa glória. E ao tratar então sobre esses conceitos, ele vai dizer que o ego humano, porque ele é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado e é frágil, toda a produção do ego do homem vai ser contrária ao Deus Todo-Poderoso. Quando ele vai inclusive dizer que o ego humano ele é atarefado, ele diz que o nosso ego, distante de Deus, ele é atarefado porque simplesmente ele trabalha em prol da sua própria glória. Nós lutamos, acordamos, trabalhamos, investimos o nosso tempo e vida em projetos, não porque a gente necessariamente precisa daquilo no qual nós estamos nos dedicando, mas nós fazemos isso porque nós queremos chamar a atenção para nós mesmos, ou porque nós queremos que com aquilo que nós fazemos nós sejamos honrados e possa receber o devido reconhecimento por aquilo que nós fazemos. Ele chega inclusive a dar o exemplo de uma pessoa que é entregue a vários relacionamentos. Ele diz, olha, tem pessoas que se relacionam com mulheres bonitas, não é porque eles necessariamente precisem daquela mulher, ele precisa daquele relacionamento, mas é uma forma pela qual ele usa a outra pessoa e chama a atenção para si e diz, eu sou capaz, olhem o que eu consegui, olhem o que eu pude fazer, olhem com quem eu pude me relacionar. E tudo isso para mostrar a fragilidade do nosso ego. As nossas lutas então, aquilo que nós fazemos, acabam sendo um testemunho de como nós somos vazios, porque à medida que nós não conseguimos chamar a atenção para nós mesmos, nós caímos em melancolia, nós caímos em tristeza e o desânimo se impõe sobre nós, porque nós não conseguimos ver em nós mesmos o valor que nós devemos ter e ao tratar conosco, nós sempre imaginemos que nós devemos ser o centro das atenções. É claro, essa é uma visão errada acerca da vida. O Timothy Keller então vai desafiar o leitor que essa não deve ser a visão que nós devemos cultivar acerca de nós mesmos. Deus não nos criou para viver dessa forma, Deus não nos criou para viver dessa maneira. Isso é simplesmente um reflexo do impacto do pecado em nossas vidas. E sendo assim, ele segue para o capítulo 2. E ele vai continuar trabalhando essa ideia de que o ego humano distante de Deus é um problema que precisa ser lidado, porque ele trabalha em oposição a Deus e também ele problematiza a nossa vida com o outro. E ele vai então apresentar o exemplo do apóstolo Paulo no capítulo 4, versículo 3, quando Paulo diz para a igreja em Corinto de que ele não se preocupava tanto com o julgamento que aquela igreja conferia a ele. Ele simplesmente diz, pouco me importa o julgamento que vocês têm a meu respeito. Nesse ponto, Timothy Keller diz que aqui a gente precisa ter um cuidado, porque aqui Paulo não está dizendo que ele não se importava com a opinião alheia, simplesmente, como se a solução para os problemas que Paulo estava vivendo naquele momento e vendo aquela igreja enfrentar fosse simplesmente olhar para dentro de si mesmo e pensar, eu posso viver sozinho sem necessidade de mais nenhuma pessoa. A solução está em me desprender daquilo que as pessoas pensam acerca de mim e simplesmente viver bem com aquilo que eu penso acerca de mim mesmo. E aí o Timothy Keller vai trabalhar com a conclusão do versículo 3 dizendo, nem tanto eu julgo a mim mesmo. No qual Paulo vai dizer que não era a solução para o ego vencido, não estava no julgamento das pessoas, nem no julgamento do próprio Paulo acerca de si mesmo, mas naquilo que o Evangelho tinha operado na vida dele. E aí ele começa a trabalhar a ideia de que se nós queremos viver de acordo com o Evangelho, e se nós queremos ter um ego transformado, nós precisamos aprender a ter um ego humilde no Evangelho. O que é que significa isso? Entender que antes das opiniões dos outros, antes das nossas próprias opiniões, há a opinião que o próprio Deus apresenta no Evangelho acerca dos homens.
e ele apresenta um padrão pelo qual nós devemos viver. Quando Paulo então considera essa ideia de que nem o julgamento dele próprio ou o julgamento dos outros acerca dele é importante, ele está querendo mostrar que há essa necessidade de haver uma humildade que confronta o nosso próprio egoísmo, confronta o nosso próprio orgulho, confronta a nossa própria vanglória e faz com que a gente possa se ver no Evangelho, possa se ver a partir da obra de Cristo Jesus em nossas vidas, reconhecendo que a obra que Cristo Jesus fez por nós, ela é extremamente superior e é por meio dela que nós somos julgados diante de Deus. Então é um convite para que a gente possa olhar para a vida pelos olhos de Deus e possa então valorizar aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário e a obra que Ele tem realizado nos nossos dias, em nossas vidas. No terceiro capítulo, intitulado Como Alcançar uma Visão Transformada do Eu, ele vai abordar então a ideia de como nós podemos ter essa vida transformada pelo Evangelho e como nós podemos entender que o nosso ego vai ser transformado. E ele então desenvolve mais uma vez o conceito de Evangelho, mostrando que o Evangelho ele supre todas as nossas necessidades. As nossas reais necessidades são expressas na obra de Cristo Jesus. E elas são satisfeitas no próprio Cristo Jesus quando Ele se entrega por nós na cruz do Calvário e Ele trata com o maior dos nossos problemas, que é o pecado. Se nós queremos ter um ego transformado, se nós queremos ter uma vida transformada e vencer o nosso próprio egoísmo, a nossa arrogância, a nossa vanglória, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo Jesus e ver que aquilo que nos define, muito mais importante do que a opinião alheia ou a nossa própria opinião acerca de nós mesmos, a nossa autoestima, o que nos define é a obra de Cristo Jesus. E isso é extremamente suficiente para que a gente possa viver bem e possa ter uma vida agradável diante de Deus e diante das outras pessoas quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. É um livreto que vai abordar esses conceitos, que nos desafia a ver que nós podemos nos entregar mais e mais a Deus e que Deus não vem apenas para mudar o nosso comportamento. Inclusive ele aborda isso na introdução dizendo: às vezes nós nos preocupamos muito com o nosso comportamento e nós esquecemos que Deus veio também para mudar os nossos sentimentos, mudar o nosso coração, a forma como nós nos relacionamos com a vida e também a nossa estima. E bem, para quem eu indicarei então essa leitura? Eu indicaria essa leitura para todas as pessoas que acreditam que o temperamento é algo que não pode ser mudado ou transformado por Deus. É interessante porque eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo: eu nasci assim, eu vou viver assim durante toda a minha vida e ninguém vai mudar no meu temperamento, no meu jeito de ser. Mas não, o Evangelho vem também para transformar o nosso temperamento, a nossa autoestima, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E esse livro eu creio que pode lhe ajudar a entender isso, a compreender essas verdades que são tão essenciais para a vida. Essa é a nossa resenha de hoje, o livro Ego Transformado, do pastor Timothy Keller. Espero que você tenha gostado, nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.